decora minha casa. Val pararam pam pam pararam pam pam pararam pam 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 pararam pam pam pararam pam 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 param pam pam. Olá pessoal, hoje estamos aqui na cidade de Curvelo novamente para gravar este programa que é um verdadeiro encanto na tela aqui da Band. E hoje vamos contar a história de uma pessoa que é um verdadeiro exemplo em superação, uma pessoa que venceu uma batalha imensa de uma doença muito grave do filhinho dela. Então hoje é uma história encantadora e eu tenho certeza que vocês irão se emocionar com cada detalhe deste programa que está encantador. O sonho da Grace era conseguir terminar a casinha dela. E ela também nos contou que o filhinho dela, o Gabriel, tinha muitas necessidades especiais. Ele precisava de muitos cuidados médicos. Ele nasceu com uma síndrome de West, mas assim, a gente descobriu mais tarde. Ele nasceu, até então, ele nasceu com um aninho de vida, era uma criança normal. Aí começou a dar crise convulsiva, foi dando crise convulsiva. Aí a gente ia no médico, ia em outro, ia em um, ia em outro, aí passava remédio, tirava remédio. Mas ninguém falava o que era. Aí um dia eu consegui uma consulta lá em Belo Horizonte para ele. Aí o médico foi e falou assim, ó, nós vamos ficar internado com ele aqui 15 dias para a gente tentar saber o que é essas convulsões. Aí ficamos lá, aí com 3 anos de idade, o médico descobriu que ele tinha a paralisia, a síndrome de West, só que descobriu mais tarde. Por causa das crises, aí tinha dado a paralisia cerebral, aí já tinha acometido o pulmãozinho. Aí desde então a gente viveu com ele assim, teve que colocar a tráquea, a gás para alimentar, porque ele engasgava muito. E hoje, de uma maneira muito especial, estamos com a doutora Carolina Capurusso, médica pediatra, e ela vai falar para nós todo o processo de investigação para a síndrome de West, que é uma doença que acomete muito a criançada hoje em dia, né, doutora Carol? É isso mesmo. A gente considera ela rara, mas ela pode acometer de 1 a 5% das crianças. Então é muito importante a gente ficar atenta aos sinais precoces dessa doença para a gente poder tratar adequadamente essas crianças e para que elas não tenham sequelas no futuro. Estamos com um programa muito diferente, um programa muito legal, que é a história da Grace. A Grace teve um filhinho, tá, o Gabriel, e ele teve a síndrome de West. E durante 8 anos ela cometeu ali alguns momentos de muita dificuldade junto ao Gabriel, levando para médicos, tentando diagnosticar a doença. E foram momentos que para ela foram assim muito decisivos. Teve momentos de muita angústia, teve momentos de muito desespero. E infelizmente o Gabriel veio a falecer, sabe? Então, eu gostaria muito que você contasse pra gente como é o diagnóstico da síndrome de West. Bom, para começar, Val, a síndrome de West, a gente pode diagnosticar, aliás, a gente deve diagnosticar ainda antes de 1 ano de idade, tá? As crianças começam a ter os sintomas ainda na fase de lactente até 12 meses. O que elas apresentam? Às vezes alguns espasmos, às vezes crises convulsivas que eles acham que é outra coisa. E essas crises convulsivas, elas vão se agravando ao longo do tempo. E se não forem tratadas adequadamente, como eu disse, ela pode gerar sequelas futuras, como a encefalopatia, né? A Lennox-Gastaut, que é um tipo de encefalopatia crônica, que a criança fica muito sequelada. Então o diagnóstico ele tem que ser precoce, ainda nos primeiros meses de vida. Tem algum teste que a gente faz, né, no bebê? Eu lembro que quando o Vitório nasceu, né, você fez vários testes no Vitório, inclusive a doutora Carolina, ela é a pediatra que acompanha o Vitório desde que nasceu até hoje. Então, a gente fez muitos exames, né? E qual é o exame que detecta, cara? É o exame clínico mesmo, viu, pessoal? É o exame clínico que a gente detecta se a criança está com espasmo, mas o mais importante são os familiares que estão com aquela criança ao longo do dia, detectarem esses espasmos, tremores diferentes, crises convulsivas, entendeu? Movimentos anormais na boca, como movimento
mastigatório que não é normal, isso tudo pode ser indício que aquela criança está tendo uma crise convulsiva dentro de casa e passar desapercebido. Quando a síndrome de West ela foi realmente detectada aqui no Brasil? Ah, mas tem muitos anos, isso já tem décadas, né? Ela pode ser idiopática, ou seja, não ter causa, ela vem como causa primária, ou ela pode ser secundária a algumas circunstâncias, como glicemia baixa, falta de oxigenação, sobretudo no parto, prematuridade, malformação cerebral e outras tantas causas. Por isso que é importante a gente tratar a convulsão e tratar a causa que gerou aquilo nessa criança. O diagnóstico clínico, observacional da família, mas sobretudo médico, quando tem a desconfiança da síndrome de West, a gente tem que pedir o eletroencefalograma. Lá ele demonstra o que a gente chama de ipsiarritmia. O que é isso? Mostra que tem uma arritmia cerebral muito importante que faz com que a criança tenha crises convulsivas de repetição e de difícil controle. Essas crises, a criança já nasce com ela ou isso vai adquirir com o decorrer do tempo? Depende, pode ter as suas causas, como eu disse, por exemplo, se for uma prematuridade extrema, se for falta de oxigenação no parto, se for uma malformação congênita, né, como as cromossomopatias, ela pode nascer com ela e nos primeiros meses aí a gente já vê. Ou causas secundárias de malformações, como eu disse, hipoglicemia, e aí a gente só vai detectar essas crises convulsivas depois de 2, 3 meses. Mas de qualquer forma é antes de 1 ano que ela se manifesta. Durante o parto, tem como detectar algum tipo dessa síndrome, por exemplo? Não, ele não pode detectar, mas ele pode prevenir. Quando ele vê que o parto está complicado, que a criança está fazendo bradicardia, que a criança está sofrendo na hora do parto, e ela pode ter essa hipooxigenação, ou seja, essa falta de oxigênio intraparto, aí ele tem que intervir com rapidez para que essa criança não tenha esse fator de risco de desenvolver a síndrome de West. Então é essa questão do diagnóstico também no parto. O parto é fundamental. O parto é fundamental para que ela não ocorra. Um parto bem feito, um parto bem realizado, um parto responsável. Ai, que bacana, muito legal mesmo. É uma informação que falta muito nos dias de hoje, né? E eu gostaria muito que você também passasse para os nossos telespectadores qual criança está sujeita a esse tipo de síndrome. É uma criança que já tem ali um diagnóstico de autismo, por exemplo. O autismo faz parte de um dos fatores de risco. Mas, como eu disse, ela pode vir absolutamente isolada, que é o que a gente fala idiopática. O tratamento, mais importante é o tratamento, que é com anticonvulsivante e detectar o que está causando aquelas crises convulsivas e tirar aquele fator de risco daquela criança. Por exemplo, se forem crises convulsivas incoercíveis, sem parar, por causa de hipoglicemia, a gente tem que tratar isso. Se foi por falta de oxigenação durante o parto, a gente tem que tratar isso. Se foi por causa da prematuridade, a gente tem que tratar isso. Além desses anticonvulsivantes para poder bloquear. Por quê? Porque quanto mais crise convulsiva essa criança for tendo ao longo dos anos, mais sequelas ela vai ter. É o que a gente fala, ela vai ter uma encefalopatia crônica. E aí as crises vão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. Então, é importante o diagnóstico precoce. Isso. Mais importante é o diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, quando ele é detectado, tem algum tratamento? Quais as chances de vida que a criança tem, doutora? Tem o tratamento com anticonvulsivante, como eu disse, são vários tipos de anticonvulsivantes que a gente pode olhar. E também tem o tratamento da causa primária que pode estar fazendo essas crises convulsivas, tá, gente? Tem cura. Se a gente detectar a causa e conseguir controlar, ela pode ter cura. Mas na maioria das vezes a gente tem que ter esse controle. Mais do que cura, eu gosto de falar controle, né? A gente tem que ter o controle. O importante é não deixar essa criança ter tantas crises convulsivas. Porque quanto menos crise ela tiver, quanto mais controlada ela tiver, menos sequelas ela vai ter a longo prazo. É uma criança grave, é uma criança que tem que ser tratada como tal. E por causa disso tudo que eu falei para vocês,
as possibilidades de vida são menores do que quem não desenvolve a síndrome de West. Doutora, por exemplo, a criança com síndrome de Down tem possibilidade de desenvolver a síndrome de West ou não? Tem também, assim como qualquer outro, não especificamente por ter a síndrome de Down, mas se uma síndrome de Down relacionada a uma crise convulsiva, a outra coisa, aí ela tem a possibilidade, mas não é um fator de risco para a síndrome de West. O autismo, ele entra dentro dos critérios de fator de risco. A síndrome de Down especificamente isolada não entra como um fator de risco. Então é muito importante que a gente preste muita atenção nos nossos filhos, né? Principalmente eu que tenho um filho com autismo, né? Que o Vitória a gente detectou, né, Carol? Detectou rapidinho e aí a gente já está tratando ele desde o princípio. Foi, exatamente. E ele não desenvolveu nenhuma crise convulsiva desde então. Graças a Deus. Graças a Deus. Se Deus quiser, a gente vai continuar aí cuidando dele e pedimos para que os papais em casa também cuidem bem dos seus filhinhos, né? E prestem atenção nos sinais. Qualquer movimento que você achar estranho, repetitivo, muitas vezes no neném pequenininho ele não desenvolve aquela crise convulsiva clássica, como eu disse, às vezes é espasmo, movimento mastigatório, são coisas que tanto o pediatra pode ver na consulta, quanto os pais ficarem muito, muito atentos dentro de casa em qualquer movimento de repetição que não esteja adequado para a idade. Repito, o diagnóstico tem que ser feito com menos de 1 ano de idade, tá, pessoal? Menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Depois disso, se vier a acontecer, ele já não é mais precoce e aí o tratamento fica mais difícil? Aí o tratamento fica muito mais difícil. Você tem que usar, às vezes, 3, 4 anticonvulsivantes. Você não consegue controlar essas crises convulsivas. Aí sim, a chance de sequela pro resto da vida é enorme. A chance de cura é muito baixa. E aumenta absurdamente a mortalidade dessa criança que não foi tratada com menos de 1 ano de idade. É uma doença rara, síndrome de West? É uma doença rara. Então, sabemos que o Brasil tem aí uma certa dificuldade para estar tratando dessas crianças, principalmente as crianças mais necessitadas, né? De famílias mais humildes. E quais são os métodos, né, para poder manter aquela criança, aumentar a chance de vida dela? É o que eu falei, é ir no pediatra mensalmente no primeiro mês de vida, no primeiro ano de vida, perdão, e observação em casa de movimentos estranhos, que às vezes na consulta a gente não consegue ver, mas a mãe relata pra gente, filma. Hoje a gente tem a facilidade de filmar com o celular, filma os movimentos, manda pro pediatra para que isso seja diagnosticado antes da hora. Então, Carol, eu quero te agradecer muito pela entrevista, pelo seu carinho em estar nos fornecendo todo esse momento aqui de muito aprendizado. Foi muito bacana a história da Grace e eu espero que a história dela comova não só as mamães, mas os papais também e toda a sociedade, toda a nossa comunidade aí da medicina, assim como comoveu a nossa doutora Carolina Capurusso. Foi, e repito, pessoal, o mais importante é diagnosticar precocemente e levar arduamente seu filho ao médico. Isso é muito importante, a gente não pode negligenciar. Combinado? Porque quanto mais cedo a gente trata, melhora a condição de vida, diminui a crise convulsiva, evita a sequela e essa criança pode até ter uma vida normal no futuro. Carol, muito obrigada. Jesus te abençoe, que Papai do Céu te ilumine, continue aí sendo essa pessoa maravilhosa que você é, cuidando das nossas crianças. Parabéns, Carol, por ser essa pediatra maravilhosa e por cuidar tão bem das nossas crianças. Parabéns. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Estou sempre à disposição para esclarecer tudo que precisar. Obrigada pelo convite, Val. Subo nas montanhas pra te ver melhor. E um belo horizonte às vezes me distrai. Me lembra gente humilde com histórias pra contar. Do fogãozinho a lenha vem a tradição de juntar os amigos, dividir o pão. A mãe do ouro ama e não desiste de cuidar. Coisa mais linda, preciosa demais, isso é Minas. Um pouquinho de Minas Gerais.
que essa foi uma homenagem que fizemos a Minas Gerais. Venha conhecer mais do nosso show e do nosso trabalho nas redes sociais.